Hoje eu vou te contar segredos das pessoas que voltaram da morte. Aqui no canal falamos muito do fenômeno chamado de EQM, ou experiência de quase morte, de indivíduos que passam por algum tipo de acidente, de trauma, parada cardíaca, enfim, algo que a deixa na fronteira entre a vida e a morte. Muitos são declarados inclusive mortos, e quando ela está fora do corpo, ela consegue acessar informações que são extraordinárias. Só que esse fenômeno, eu trago aqui no canal aquilo que é o prioritário, aquilo que são casos excepcionais, que fogem até mesmo de experiências mais comuns. Mas ainda assim, existem itens que nem todo mundo entende, mesmo aqueles que passaram por uma quase morte. Segredos que podem mudar o jeito com que a gente olha a realidade e o modo pelo qual nós nos manifestamos. E antes de começar aqui a primeira revelação, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, que a revelação mais importante eu vou deixar por último e que depois desses segredos eu vou relatar para vocês, como exemplo, caso seja novo aqui no canal, um relato, um caso verídico, autêntico de experiência de quase morte. Um caso curto, mas para exemplificar muito do que a gente vai falar aqui. Então, para começar, a primeira revelação é a seguinte: quem passou por uma quase morte, quem voltou da morte, estava desviado do seu propósito de vida? Pois é. O que se admite é que a maioria das pessoas que tiveram uma quase morte, a vida, o propósito delas estava fora dos trilhos. Quer dizer, ela nasceu para fazer algo, ela tinha uma missão e ela estava se desviando. E por que as pessoas se desviam? Em geral, são pelas suas paixões. É o lado emocional que fala mais alto. E quando eu digo paixão, podem ser vícios, podem ser relacionamentos errados, pode ser algum tipo de ideia fixa, algo que atrapalha a sua vida e as emoções falam mais alto. E aí, o que era para ela realizar aqui, ela vai deixando. Você admite que você tem um propósito aqui na vida humana? Você admite que você tem uma tarefa a cumprir aqui? O termo técnico atual para isso é proexis. Proexis vem de programação existencial, ou esse propósito evolutivo. Agora, um ponto que as experiências de quase morte também nos revelam, que é muito sério, é que baseado nesse propósito é que não existe o destino. Você não viu errado não, essa é uma revelação muito séria. O destino não existe, nada está traçado. Não é Deus que quer e tudo segue por linhas retas, não. Para você ter uma ideia, pessoas que saem do corpo até além das experiências de quase morte, já viram que aqueles indivíduos que se programam seriamente para ter uma tarefa a cumprir aqui na vida humana, menos de 5% deles cumprem a sua tarefa. Quer dizer, 95% falha daquilo que precisava realizar aqui na vida humana. Então não existe destino, o destino está sendo construído. E também existem experiências de quase morte que mostram cenas do futuro. Mas é um futuro que vai acontecer? Não, que é uma probabilidade. Eu já li vários relatos de pessoas que viram, inclusive, duas cenas futuras. Dela voltando para o corpo e outra dela não voltando para o corpo. Duas realidades diferentes. Se ela voltasse, o que iria acontecer com a família? Se ela não voltasse, enfim. Então não existe destino. Você, hoje, a sua vida está dando errado, você pode mudar. Tudo está em construção. Ainda dá tempo para tudo. Isso é uma coisa muito séria de se pensar. Então, analise como é que a sua vida está indo. Será que precisa passar por uma quase morte? Espero que não. E existe também uma outra revelação que é muito séria. Nem todo mundo passa por uma EQM. E por quê? Há uma explicação que ainda é um pouco nebulosa, mas que a gente entende que a pessoa que passa por ela tem méritos. Veja, tem pessoas incríveis, bem intencionadas, gentis, e que a vida dela vai dando errado, de repente a pessoa morre na melancolia, na depressão, com um sentimento de vazio existencial, sabe? Terrível isso. Mas ela não teve uma EQM para ir lá e chacoalhar a vida dela. Porque quem passa por isso, por que essa programação existencial é tão mexida? Porque isso mexe com ela revê a própria vida, ela entende que ela tem uma missão a cumprir, ela entende que ela precisa estar aqui. Só de você se ver fora do seu corpo, em outras dimensões, interagindo com parentes falecidos ou com seres de luz, às vezes revendo essa vida, revendo vidas passadas, gente, isso muda a vida, isso chacoalha a pessoa. Por isso que a EQM é tão eficaz nessas pessoas que estão desviadas. Mas por que acontece isso? Não sabemos. Mas é porque as pessoas que estão passando têm algum tipo de mérito. Ou também se programaram talvez antes do renascimento como uma estratégia para poder voltar para o rumo.
Provavelmente porque ela tem gás, porque ela tem capacidade de dar a volta por cima e usar essa experiência como uma alavanca que vai direcionar e potencializar o restante da sua vida. E por que eu falo que a pessoa tem mérito, mas a gente não compreende muito bem? Porque tem casos que quem passa pela EQM não está desviado do propósito. Como eu falei, a grande maioria está. Mas uma pequena porcentagem, quando é dada a opção, meu amigo, você quer voltar para a vida humana ou você quer ficar aqui com a gente? Quer dizer, você quer descartar o corpo, morrer ou quer ficar por aqui? Quando é dada a escolha, essa pessoa está bem encaminhada, não está desviada do propósito. Mas aqueles que estão desviados, por alguma razão, por algum mérito ainda desconhecido, eles puderam fazer isso. E é uma revelação incrível, porque quantas pessoas poderiam e não têm? Ou quantos criminosos? Deixa eu ver, praticamente nenhum criminoso, alguém de alta periculosidade tem no EQM. Por que não? Sempre envolve algum tipo de mérito. Um outro segredo muito importante de ser dito é que nas experiências de quase morte, muitas delas revelam um tipo de moratória existencial. Veja bem, caso você não saiba, o que é uma moratória? Moratória é, na área do direito, um prazo estendido para que a pessoa cumpra ou pague as suas dívidas, enfim. Mas isso também existe nesse contexto de vida após a morte. Um exemplo, a pessoa era para falecer aos 50 anos de idade. Nisso ela tem uma quase morte e esses seres de luz, né, que são chamados de mentores, guias ou como nós chamamos amparadores, esses seres de luz, esses amparadores dão um fôlego a mais, dão uma sobrevida para a pessoa. Então, em vez dela morrer aos 50 anos, ela pode ganhar 6 meses, 1 ano, 1 década, 5 décadas, 50 anos. Cada caso é um caso, mas é uma moratória. Então, inclusive, tem situações onde a pessoa está quase cumprindo a missão de vida dela, mas de repente vem aquela quase morte, eles reanimam, dão aquela energia, aquele gás e dão mais 10, 15 anos para a pessoa do tipo, ó, meu amigo, vai lá, termina de fazer o que você precisa. E muitas pessoas não sabem disso, inclusive o termo técnico para esse fenômeno, para esse caso, chama-se morexis ou moratória existencial. Tantas pessoas com medo de morrer e outras que ganham sobrevida. Mas ganham sobrevida para quê? Por que elas ganham tempo a mais? Para passar o dia vendo série? Para ficar na praia tomando drinks? Não! É para fazer o que precisa ser feito. É para cumprir sua missão de vida. Então, moratória, você pode sim ganhar um tempo extra nas suas atividades aqui. Se você estiver de fato, não sendo um teoricão, mas colocando em prática, arregaçando as mangas, se esforçando porque é preciso. Outro segredo importantíssimo. A experiência de quase morte, ela dá um vislumbre, uma mera noção de como é a vida após a morte. Mas você não entendeu tudo aquilo. Toda experiência desse sentido, mesmo aquelas consideradas excepcionais, fora de série, elas são apenas a ponta do iceberg. Sim, a realidade é muito mais complexa, muito mais profunda. Há uma cadeia de evolução gigantesca, complexíssima. Então, nós estamos tendo uma pálida visão de como é a realidade da vida após a morte, como que essas múltiplas dimensões atuam na nossa jornada, entende? Então não ache que você vai descobrir assim, tive uma EQM, agora eu sei como é. Não, você tem uma breve noção. É como um termo, né, usado muito pela gente, que é como se você sentisse o cheiro do pão de queijo. Você começou a entender, a ganhar aquele gostinho de como que a coisa vai ser. Mas é muito maior. Inclusive, para você aprofundar como de fato é e existe a realidade da vida após a morte, aí existe um fenômeno que pouca gente sabe, que é a chamada experiência fora do corpo, que alguns chamam de viagem astral, desdobramento espiritual, emancipação da alma, ou, como o termo mais técnico, é projeção consciente. Então a experiência fora do corpo, você pode aplicar o quê? Na sua casa. Você não precisa passar por uma queda, um traumatismo craniano, um afogamento para ter uma EQM. Não, você pode aplicar técnicas que não fazem mal, você não vai morrer, você vai sair do corpo e vai voltar sem nenhum perigo. Inclusive, a gente admite, segundo a ciência da projeciologia, todo mundo sai do corpo todas as noites. É uma faculdade natural nossa. Só que a gente sai sem lucidez. E não tem nada a ver com sonho, tá? Isso é um outro padrão, um outro estado
físico, mas você consegue aplicar técnicas e sair por conta própria. Caso você tenha interesse, aqui na área de membros, né, pela inscrição mais baratinha você consegue acessar as técnicas com a profundidade. E a gente tem uma live por mês, no último sábado do mês, para poder aprofundar e você poder entender. Você pode sair do corpo todas as noites? Pode, uma vez por semana, uma vez por mês, mas imagina, você ter uma experiência espetacular, digamos, uma vez por mês. 12 experiências por ano. Isso transforma a vida de um jeito assim avassalador. E quem sai do corpo, esse sim, tem mais noção de que a EQM é a ponta do iceberg, que você pode se aprofundar e, enfim, reencontrar parentes, amigos, reencontrar quem é o seu guia, quem é o seu amparador, conversar com ele. As vantagens são assim gigantescas, tá? E outro ponto, agora um segredo aqui, que é bem importante se dizer. A experiência de quase morte, ela é um fenômeno de caráter universal. Quer dizer, acontece com homens, mulheres, crianças, tá? Acontece com idosos, com pobres, com ricos. Acontece com todos os tipos de gêneros, todos os tipos de crenças e ideologias. Mas é uma faculdade que tem a ver com a nossa realidade enquanto seres em evolução. Quanto mais evoluída uma pessoa mais ela consegue ter experiências fora do corpo. Portanto, você pode desenvolver essa faculdade independentemente de quem você seja. Nunca teve nada, nunca tive uma visão, nunca tive nenhum fenômeno na minha vida. Eu posso desenvolver? Pode. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de especificação. Tá aberto para todo mundo. Agora, uma outra revelação que eu vou dar para você, que essa nem é tão boa assim, é que algumas pessoas que passam por essa experiência, por esse vislumbre da vida após a morte, voltam e têm uma espécie de desconexão com a vida. Não são todos, mas por que a desconexão acontece? Porque imagina uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é um homem das cavernas, e de repente você leva ele para um lugar futurista, carros voando, tecnologia, celular, computador, e de repente você volta e joga o cara de novo lá nas cavernas, né? Sem livro, sem nem ter um idioma. Ele teve uma realidade tão extraordinária que a vida humana aqui parece que tá pobre, entendeu? Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que volta sendo mais grato, com novo gás, com novo ânimo, mas algumas pessoas podem acontecer delas ficarem se sentindo, sabe, numa vida miserável, parece que tudo perdeu a cor, tudo perdeu a graça. Alguns, na quase morte, caso você não entenda muito do fenômeno, é muito comum as pessoas se sentirem com uma fraternidade, com acolhimento, com amor assim, avassalador. Então é uma experiência requintada a medo. Tem experiências negativas, mas a grande maioria esmagadora que a pessoa sente com amor, assim, fraternal enorme. E aí ela sente falta dessa conexão. Então a vida humana, alguns até desejam assim, sem contar pra ninguém, não vem a hora de partir desse mundo e descartar esse corpo para poder voltar para aquela realidade tão maravilhosa que ele vivenciou. Então alguns passam por dificuldades de, sabe, relacionamentos tóxicos, né? Amorosos, relacionamentos amorosos doentios, ela não quer saber mais, aquilo não cabe mais dentro dela. Ou tem uma profissão sem significado, sabe? Ou as pequenas corrupções que ela fazia no dia a dia dela, ela não quer mais fazer aquilo. Ela quer estar em outro nível, ela quer estar em outra esfera. Então muitas das bobagens que antes satisfaziam se tornam, sabe, as ilusões foram desmanchadas. Essa vida aqui tem um tom diferente, então não dá mais para conviver como era antes. Agora, uma revelação super positiva que eu preciso passar para vocês é que a EQM mostra que nós não estamos sozinhos e que a solidão não existe. É isso mesmo que você ouviu, a solidão não existe. Então se você está se sentindo, sabe, isolado, abandonado, você acha que o universo te ignora, você é insignificante demais, você é só um átomo que não tem valor, não. Ninguém está sozinho. Todo mundo pode ser ajudado, orientado por esses seres que são como a gente, só que eles já descartaram o corpo. Eu, quando descartar o corpo, espero ajudar muitas pessoas, como eu fazia anteriormente. Eu quero continuar nesse crescendo. Então, assim, é um ajudando os outros. Eu vou ajudar também aqueles que me ajudaram, né? Aqueles que são hoje extrafísicos, que não estão fisicamente aqui comigo, mas que mesmo invisivelmente, intangivelmente me ajudaram, eu vou retribuir, vou ajudar eles no que eu puder. Então, uma mão lava a outra, a gente tá se ajudando, sabe? E isso funciona. E ninguém está sozinho. Mesmo a pessoa que se acha mais solitária, se ela trabalhar suas energias, se ela despertar a sua sensitividade, ou seja, despertar o seu parapsiquismo, ela vai se sentir conectada com seres, com indivíduos, com pessoas, com o universo como um todo.
Você pode se fechar, você, mas não precisa ser assim. Ninguém está sozinho, não existe solidão, de forma nenhuma. E a última revelação, antes de eu falar aqui do relato curto de uma experiência para exemplificar essa quase morte, a coisa mais importante a ser dita é o seguinte, é que um segredo maior de todos é que nós estamos aqui pela fraternidade ou pelo amor. Se você acompanha aqui o canal há mais tempo, você já viu muitos relatos, né, que a pessoa fala, eu descobri o segredo do universo é o amor. Mas eu não estou falando do amor, né, afetivo sexual de um casal, não, é o amor no sentido de fraternidade, de compaixão, de amorosidade ou da mega fraternidade, como a gente chama. Então se você consegue se conectar com essa energia da pacificação, da fraternidade, de ajudar os outros, de ajudar todo mundo, de crescer, gente, isso é formidável. É o segredo dos segredos. E caso você não saiba, existem muitas experiências de quase morte que é feita a pergunta magna, que é o seguinte: o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Vou repetir. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Essa pergunta dita, inclusive, se o seu propósito está muito ou pouco desviado. Porque ninguém veio aqui na vida humana para sabotar, para puxar tapete, para maltratar, para fazer nada, nenhuma atrocidade com os outros, não. A gente está aqui para evoluir. Mas evoluir como? Na base do amor, na base da fraternidade. E isso não é teórico. Se você não aplicar isso na sua vida, não adianta nada. Nesse caso, conhecimento não enche barriga, não é suficiente. Não basta saber que ajudar é preciso. De fato, é preciso ter uma praticidade, uma operosidade em favor daqueles que você pode ajudar. Ah, mas eu sou medíocre, eu sou mediano. Não, todo mundo tem algo que pode contribuir. Seja com informação, com energia, com técnica, seja o que for. Eu aposto que há algo que você pode fazer pelos outros sem interesse de troca. Esse é outro ponto, seríssimo. Ah, eu vou ajudar os outros porque assim eu não vou pro inferno. Não, esse conceito religioso está errado. A base é o medo. Isso é chantagem, é manipulação. Não é esperando a retribuição de ninguém. É ajudar porque você entende que é o correto a ser feito. É a abnegação no sentido puro. Eu vou ajudar. Se vier alguma coisa pra mim, beleza. Mas eu não tô me importando com isso. Eu não vou cobrar lá na frente. Eu vou fazer a mega fraternidade vívida. Aqui na vida humana eu vou ser uma mini peça dentro desse maxi mecanismo cósmico. Então, se você entender isso, só essa mensagem desse vídeo já estou satisfeito. Agora, não vai embora, porque eu vou comentar aqui um relato de um chinês. Ele passou por 2 EQMs, ele contou assim de forma mais curta, mas são espetaculares. Então, esse chinês, ele não quis identificar com o nome completo, inclusive você vai entender o porquê. Ele deu o primeiro nome dele, se é que é realmente o primeiro nome dele, chamado Yiming. E o Yiming então começa o relato da seguinte maneira: eu sou uma pessoa comum, de 30 anos de idade, e vive algo que tenho certeza que foi uma realidade e que não foi ilusão. Eu tive 2 experiências de quase morte. Então vou começar com a primeira. Para proteger minha própria privacidade, não vou revelar meu nome completo, porque a causa da minha EQM foi o envenenamento. Tentaram tirar a minha vida e eu perdi a consciência. Fiquei com dificuldade para respirar e minha mente estava turva. De repente o fluxo sanguíneo estava parado e meu corpo inteiro ficou frio. No entanto, eu não sentia nada das dores crônicas no ombro e na coluna, que tanto me incomodavam há anos, mas eu estava em paz. Parecia que eu tinha perdido os 5 sentidos. Depois, sem saber quanto tempo havia passado, senti que eu estava flutuando no ar, só que eu não conseguia ver nada. Parecia que eu estava envolto e voando em um buraco negro. Mas eu estava sem emoções e estava também mudo. Sem saber por quanto tempo eu estava voando naquele buraco negro, de repente começaram a aparecer imagens na minha frente. E eram imagens da minha vida adulta, que foi retrocedendo até a infância. E depois aceleraram rapidamente, até que eu vi cenas que para mim eram desconhecidas. Finalmente, cheguei ao universo, onde havia galáxias e estrelas completamente diferentes. De repente, senti um puxão forte para baixo, de volta ao buraco negro anterior. E eu me senti como se eu fosse uma espécie de meteoro em alta velocidade, me movendo em direção ao chão. E vagamente, sabia que eu estava acima do chão e via luzes piscando, pois eu caí
em uma alta velocidade e tudo estava indo um pouco embaçado. Só que de repente eu desmaiei, senti náuseas e percebi que o meu corpo estava tremendo. Nisso ouvi uma mulher gritando: "Ele está respondendo, ele voltou!" Mais tarde, descobri que fui ressuscitado no hospital e a sensação de dor de estômago era devido à intubação traqueal e à lavagem gástrica que me fizeram. Gradualmente, recuperei a consciência à beira da morte e meu corpo e mente estavam exaustos. Levei vários dias para me recuperar daquele estado. Bem, quanto à minha segunda experiência de quase morte, tudo começou em uma lan house enquanto eu jogava videogames. Eu estava jogando há cerca de 2 dias seguidos. Estava exagerando e me sentia extremamente exausto. Por volta das 11 horas, me reclinei na cadeira e fechei os olhos pela metade para dar uma descansada. Só que então, eu de repente perdi todas as sensações do meu corpo. Só que aquilo pareceu ótimo. A familiaridade da sensação do fluxo sanguíneo ocorreu novamente, exatamente do modo anterior. Só que, no entanto, dessa vez, eu tive uma sensação de ser puxado para fora do meu corpo, só que por uma força desconhecida. Ficou tão escuro que eu não pude ver nada, mas eu podia ouvir os pensamentos das pessoas que estavam ali, mesmo as mais distantes. Fui sacudido pelo meu amigo ao lado e ele perguntou: "O que aconteceu com você?" Só que a voz dele estava amplificada. Era como uma espécie de trovão. Eu podia sentir a inquietação dele com certo medo. Também senti as pessoas nesse lugar jogando videogames. Algumas estavam felizes, outras tristes e algumas até com raiva. Eu ouvia claramente o som das teclas sendo pressionadas enquanto eles jogavam. Eu podia até mesmo ouvir claramente as buzinas do lado de fora. E eu fiquei com muito medo de estar morrendo novamente. Embora não pudesse ver nada, senti que haviam 2 silhuetas de forma humana na minha frente. Uma delas era extremamente escura, fundida com a escuridão ao redor. A outra emitia uma luz vermelha, que parecia como uma lanterna vermelho claro usada de noite. E eu percebi que aquele ser da silhueta vermelha não era masculina, pois sua voz era extremamente doce e feminina. Finalmente, recuperei a consciência e parecia que eu estava preso de volta ao meu corpo. Eu me senti extremamente cansado e rígido e meus amigos perguntaram desesperados: "O que aconteceu com você?" Achei que eles não entenderiam o que eu tinha passado, então decidi não contar a verdade. Eu me senti horrível e fui para casa rapidamente. Essas são experiências legítimas que passei. Não estou atrás de fama ou de fortuna, tanto que não quis revelar meu próprio nome. Eu só queria desabafar para me sentir melhor, porque não ouso contar isso a amigos ou familiares, pois obviamente eles pensarão que eu estou louco. Então veja bem, o Yiming passou por uma experiência de foi para um buraco negro. Isso é possível nas experiências de quase morte? Sim! Você, inclusive nas experiências fora do corpo, você pode na sua casa sair e ir para uma outra realidade, uma outra galáxia. Não existem limites. Peraí, outra galáxia? Sim. O próprio Yiming passou por um buraco negro e viu ali galáxias, estrelas que provavelmente eram bem distantes do nosso planeta aqui. Peraí, existem pessoas que veem vida em outros planetas, vida inteligente nessa quase morte? Sim, já li vários relatos aqui no canal de pessoas que viram vidas inteligentes em outros planetas, mais inteligentes que a gente, mais éticas que a gente, planetas super evoluídos. Você pode interagir com esse ser. Tem gente que vai para dentro do Sol, que anda em locais ou em ambientes extraterrestres completamente incríveis. E seres de aparências exóticas são encontrados, seres de alta evolução são encontrados, até seres chamados divinos. Tem gente que acha que encontrou Jesus, encontrou Deus, encontrou Krishna, encontrou Buda. Tudo isso existe. Mas qual a explicação? Esses seres são realmente como a religião diz? Não são desse jeito. Isso vai ficar para uma outra revelação em outro vídeo aqui. Mas eu posso dizer para você, existem seres de alto gabarito evolutivo, de esferas assim altamente, inclusive existem dimensões mais evoluídas que a humana. Você ir para outra galáxia parece uma coisa extraordinária, mas fora do corpo, numa experiência de quase morte, não é. Porque a dimensão humana ainda é muito básica. Existem dimensões de realidades muito mais avançadas, dimensões de pura luz,
que nem sequer existe nem o tempo, nem o espaço e nem a forma como a gente conhece aqui, onde todo o conhecimento do universo como um todo está lá, disponível para a gente. O difícil é trazer informação, como eu já tive experiência de que é tão difícil trazer informação, você compreende tudo, mas para você colocar em palavras é tão difícil. Então, como eu já tive experiência, eu gostaria de conseguir colocar num livro tudo que eu entendi, tudo que me mostraram nessas experiências. Então, assim, são jornadas extraordinárias, né? Dentro das minhas experiências eu tive cada coisa incrível, você pode ter acessos a vidas passadas, o que você fez. Então, a realidade ele é tão... Só de você pensar em dimensões avançadas e o tempo não existe, só isso já dá uma filosofia gigantesca. E não é uma ilusão, não. Todo mundo que vai afirma aqui o tempo, eu posso afirmar, o tempo ali não existe. É uma realidade muito mais avançada do que esse corpo ou do que esse cérebro de primata que a gente tem consegue traduzir e interpretar. Então, a realidade ela é profunda, ela é complexa. Eu espero que essas informações tenham agregado para você. Se agregou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para você saber de temas que tem a ver tanto com a teoria quanto de forma mais prática, como que a vida é complexa e a gente pode então ter cada vez mais conhecimento para ter uma vida mais plena, mais realizada, e esses entendimentos podem de fato reformular e transformar nossa vida para melhor. Então, agradeço. Se você chegou até aqui, muito obrigado, e coloque aqui nos comentários a palavra, né, ou escrito buraco negro, tá? Buraco negro. E sempre lembrando, vire membro se quiser. Nós também temos uma mentoria. Quer melhorar a sua parte emocional? Peraí, Alexandre, como é que eu uso essas informações, essa vida após a morte para melhorar a minha vida emocional? Ter menos medo, ter menos raiva, ter menos auto-vitimização, ter menos mágoa. Quer saber como fazer isso? Temos uma mentoria aqui chamada Superando Pontos Fracos. Você pode se inscrever tanto no módulo, que são 4 aulas, ou se inscrever do módulo anual. Nós já tivemos várias aulas já disponíveis e atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, estamos falando sobre mágoa. Então, quando você se inscrever, você vai participar de uma live comigo toda quinta-feira às 20 horas para a gente poder falar, trocar essas informações e você saber quanto que essas emoções atrapalham você na sua vida profissional e financeira, o quanto que elas atrapalham a sua vida amorosa, sentimental, suas relações, enfim. E a última aula, a aula 4, são as técnicas e métodos para você superar aquele ponto ali, usando toda essa informação, todo esse cabedal de conhecimento que a gente tem baseado na vida após a morte. Então, primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, você vai poder acessar lá o nosso site e poder se inscrever, tanto por módulos quanto do modo anual, onde você vai receber todas as aulas já tidas e também vai ter acesso às lives futuras ali para trabalhar os temas comigo. Então, fica o convite, vamos crescer, vamos evoluir, a vida aqui é para isso. Então, o que você tem feito na Terra em favor dos outros, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias de fraternidade para você. Até a próxima. Valeu.